Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Franco, eu sou fisioterapeuta e você tá no canal Movimento em Foco. Hoje é dia da gente falar de um aspecto muito importante dado o momento que a gente está da pandemia. Se a gente for pensar o que está acontecendo, a gente vê campeonatos voltando, a gente vê uma flexibilização quanto à prática esportiva, seja no ambiente de academia, seja na abertura dos parques. E hoje a gente vai falar justamente sobre como fazer essa prática e esse retorno de uma maneira o mais segura possível, evitando dor de cabeça, evitando lesão ou qualquer preocupação. Então continue assistindo para entender um pouco mais sobre isso. Mundo afora, grande parte dos campeonatos, principalmente quando a gente está pensando em futebol, já estão retomando, né? E um dos primeiros a retomar foi o campeonato alemão, a Bundesliga, e quando a gente vê e analisa ali na primeira semana da retomada do campeonato, a gente vê um número muito grande de lesões. Tiveram 8 lesões nesse primeiro momento, o que já deixou todos os outros países e todos os outros campeonatos que estavam ali prestes a retomar um pouco mais ligados. E não foi diferente em relação à Inglaterra. Então a Premier League, já se preparando para a retomada, eles pediram um estudo, né, para uma entidade específica que avaliou o risco de lesão de acordo com a densidade do calendário. Eles viram que se esse calendário ficasse muito espremidinho, com jogos muito seguidos uns dos outros, sem dar um momento ideal para a recuperação, ia ter uma chance de até 25% maior dos atletas se lesionarem. Então, dado que isso acontece mesmo no nível profissional, agora vamos entender se é ou não diferente para os atletas em gerais, os atletas amadores. E a gente vai entender que não é diferente. Por quê? Porque a gente tem que entender o contexto e o cenário que a gente acabou de viver e que ainda está vivendo dentro da pandemia. Pensa naquele início em que estava todo mundo com a vida regular, a prática de exercício de atividade física regular, com objetivos, provas, com diversos campeonatos acontecendo e sua vida acontecendo naturalmente. Do nada, muito repentinamente, a gente teve que mudar drasticamente o nosso estilo de vida e se tornar um pouco mais restrito, ficando confinado, evitando o contato com outras pessoas dentro dessa proposta de isolamento social. E naturalmente o que acontece dentro disso é justamente esse ponto em que a atividade física, que estava num nível um pouco maior, sustentado por um longo período, ela drasticamente cai a níveis mais baixos. É claro que isso eu estou falando em níveis populacionais. A grande maioria tem esse aspecto de sair de um nível mais alto e ir para um nível mais baixo. E para isso a gente precisa agora entender um outro aspecto, que é esse momento da retomada, ou seja, a gente estava num patamar acima, desceu alguns degraus aí em relação à nossa atividade física, à nossa preparação e nossa adaptação ao esporte, e agora a gente vai retomando isso. Qual que é a ideia para a gente ter uma retomada segura, evitando preocupações e evitando lesões? Para isso a gente precisa lembrar de dois aspectos importantes que eu já tratei aqui no canal e eu vou deixar disponível no card esses vídeos para caso você não saiba ou não tenha visto esse vídeo, vai lá, assiste e depois volta e retoma esse vídeo aqui. O primeiro deles é como as lesões acontecem. A gente já falou um pouco desses mecanismos gerais de como a gente se machuca. Vale a gente entender essa outra imagem que eu vou deixar aqui, em que a gente tem ali alguns aspectos gerais que deixam a gente predisposto e, no geral, são aspectos mais internos, né? Inerentes da pessoa. Então, por exemplo, a própria constituição física dela, a própria adaptação dela ao exercício, a constituição mecânica do corpo dela, o nível de força, o nível de flexibilidade, enfim, a gente pode citar diversas coisas que predispõem ou não a pessoa a ter uma lesão. Só que se a gente pega essa pessoa que pode ter algum aspecto ali que seja um fator de risco, que deixe ela predisposta, ela só vai ter essa lesão se ela se encontrar num ambiente que seja propício a isso, com um estímulo que seja adequado a esse tipo de lesão. Então, uma vez predisposta, se ela não pratica um esporte, se ela não se expõe ao risco, ela nunca vai ter lesão ou a chance é baixíssima disso acontecer. Então, o segundo pilar são as cargas
externas, o que tem no ambiente que oferece risco a essa pessoa, se a gente pode pensar assim. E aí dentro disso, a gente tem aspectos que tornam essa pessoa que era predisposta suscetível a ter uma lesão, como por exemplo as regras do jogo, a intensidade da prática que ela está fazendo, se ela está numa situação de treino, numa situação de competição. Tudo isso são coisas que podem, de acordo com cada cenário, deixá-la um pouco mais suscetível com que essa lesão ocorra. E o último ponto, a gente precisa ali simplesmente da gotinha d'água, do último elemento, do fator causal. Então ela já vem nessa cascata que vem montando uma pessoa que era predisposta, deixando-a suscetível, até que vem um evento ali que pode ser um trauma, pode ser uma aceleração, uma mudança de direção, um último fator que é a gota d'água que faz com que essa lesão aconteça, né? Então, passando essa sequência, as lesões tendem a acontecer. E o que acontece nesse cenário que a gente viu? Que a gente sai de um nível de atividade mais alto, desce alguns degraus e agora pretende retomar essas atividades. Agora, para isso, a gente tem que entender justamente um outro vídeo que eu também já deixei disponível aqui, em que a gente fala sobre supercompensação e algumas outras coisas que estão dentro da teoria da adaptação geral ao exercício, né? Então, o que a gente vai entender dentro disso? O corpo responde a estímulos. Se eu tenho um estímulo, geralmente a gente vai ter esse estímulo degradando um pouquinho ali dos nossos substratos, consumindo um pouco da nossa energia e colocando todas as nossas reservas para baixo, certo? Durante o meu descanso eu tenho uma fase ali em que eu vou descendo durante o exercício, durante o descanso eu tenho a recuperação. Então eu vou compensando tudo aquilo que foi acontecendo e todos aqueles nutrientes que eu fui degradando e consumindo e vou reabastecendo o meu corpo. Dado isso, meu corpo se antevê a essa situação que aconteceu pensando, opa, se acontecer isso de novo, pode ser que eu sofra. Então ele cria uma nova reserva e além de compensar e chegar na mesma linha que ele estava, ele super compensa. Na hora que a gente combina esses estímulos, recuperação, compensação, a gente passa justamente pelas adaptações necessárias para a gente melhorar dentro do nosso esporte. E aí um outro vídeo importante para a gente ter em mente é aquele que eu falei sobre reversibilidade e memória, que é justamente o que aconteceu no momento que a gente estava praticando regularmente, já estava adaptado, já estava condicionado àquela prática e do nada a gente tira. Qual que é a tendência? O nosso corpo vive em um sistema minimalista e a tendência é a gente reabsorver e reduzir todas aquelas reservas, até porque eu não vou ficar gastando energia com aquilo que eu não vou usar. Não é inteligente isso. Então a gente vai perdendo um pouquinho daquelas adaptações que a gente conquistou. É claro que isso não é da noite para o dia, mas como a gente passou aí 3, 4 meses nesse confinamento maior, com nível de atividade menor e principalmente um nível de atividade muito diferente daquele que a gente tinha, então a tendência é sim, na hora que eu pego esse corpo que está adaptado a um novo cenário com menor intensidade das atividades, com uma outra característica das atividades, se eu retomar tudo como era antes, pum, essa conta não vai fechar, certo? E é claro que assim como eu tenho a reversibilidade, eu tenho a memória, e se eu respeitar esse processo e for passando passo a passo naqueles pontos que a gente já falou sobre as 5 coisas importantes do treinamento, que eu também vou deixar aqui, com certeza a gente vai tirar o melhor proveito e vai conseguir voltar um pouco mais rápido do que seria se eu tivesse começando do zero a minha prática esportiva. Então, o que a gente tem que se atentar para que a gente tire o melhor proveito dessa retomada, minimizando os riscos? Eu preciso sim respeitar esse processo. E nesse vídeo eu não vou me atentar muito a conceitos, a termos muito específicos, e eu vou passar mais o aspecto geral do que a gente tem que levar em consideração para ter sucesso nessa retomada com o mínimo de risco possível. E justamente a primeira coisa está relacionada com a periodização do nosso treinamento. E isso é uma coisa que o treinador faz muito bem, então o melhor conselho que eu posso te dar é: esteja acompanhado de um treinador, busque um treinador nessa retomada, porque você vai minimizar em grande parte esse risco, certo? É claro que se você não tem condições, não consegue buscar um treinador, não tem problema, é só não cometer grandes erros também. Você talvez não atinja isso tão rápido, mas você vai conseguir chegar lá também. Então, para isso, a gente precisa respeitar um pouquinho essa progressão de cargas.
A grande mensagem aqui que a gente precisa é ser gradual e progressivo. Nada de aumentar do dia para a noite o seu volume de treino, a sua intensidade do treino e inventar coisas absurdas, como por exemplo picos de treino com pouco descanso, nada disso. Não adianta querer resultado do dia para a noite, porque senão o único resultado que você vai ter do dia para a noite é preocupação, dor de cabeça e lesão. Agora, outros aspectos importantes são do ponto de vista organizacional. Ter uma rotina bem ajustadinha ajuda muito essa retomada, tanto para você cumprir a rotina dos treinos, quanto para você garantir uma boa recuperação entre uma sessão de treino e outra. Então aqui o recado é: tenha momentos adequados para o seu treinamento, tenha uma agenda voltada para o seu treinamento, com o dia que vai fazer cada coisa, com o dia que você vai treinar, sei lá, força, com o dia que você vai treinar corrida. Procure intercalar as sessões de treino e não fazer coisas muito repetidas dia após dia após dia, tudo bem? Tenha momentos reservados para o descanso, recuperação, tenha uma agenda regular de sono para que você possa recuperar sua musculatura, possa descansar e acordar no outro dia pronto para treinar de novo. E uma outra coisa super importante para essa balança fechar é tenha uma alimentação em dia, porque para a gente ter uma adaptação do nosso corpo, a gente precisa de substrato energético para construir ali novos músculos, né, se a gente pode dizer assim, repor um pouco os nossos estoques e garantir assim que essa balança feche no final do dia dentre o quanto eu consumo de energia praticando o exercício e o quanto que eu reponho com a minha alimentação. E nesse ponto, se você acha que está tudo muito bagunçado, vale muito a pena você procurar a ajuda de um nutricionista, é claro. E um último aspecto, e nem por isso menos importante, é uma vez que eu arrumei a minha questão do treinamento, da minha periodização, arrumei minha agenda, meu sono, minha alimentação, eu preciso agora ter a expectativa ajustada ao momento, ao contexto que ainda é de muita incerteza. As coisas estão acontecendo gradualmente em um sentido que parece que é de melhora, no sentido de ter uma flexibilização maior, mas ainda pode acontecer coisas, podem acontecer mudanças e acontecer como em outras cidades em que a gente possa ter que dar um passo atrás e você desanimar e perder tudo. Então, esse é o momento de ajustar expectativas para deixar o nosso aspecto psicológico e emocional mais adaptado e ajustado ao momento. Não criar grandes expectativas, não se preocupar em já se preparar para uma grande prova. Encare essa retomada do exercício como uma oportunidade de se ligar novamente ao movimento, ao esporte de uma forma prazerosa e nesse momento talvez nem tão competitiva assim. Encare mesmo como uma retomada e uma redescoberta do seu corpo, que talvez seja a melhor forma nesse momento. É claro que eu estou dando dicas genéricas, mas de pessoa para pessoa isso vai variar. Tem pessoa que só se motiva com competição, então tenha esses objetivos bem ajustados e alinhados com o que você tem de perfil e com a maneira que você leva as coisas, certo? Então é muito importante para que você tenha um engajamento e cumpra essa rotina que você tenha sim objetivos, mas deixe eles bem claros e alinhados para o momento atual. No mais, daqui a pouco a gente vai fazer outros vídeos mais específicos para falar justamente de como a gente pode controlar as cargas de treino, de como a gente pode usar toda essa ciência a nosso favor, garantindo assim treinos cada vez melhores e mais seguros com o menor risco possível, certo? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber um pouquinho dessas coisas que a gente já falou, já sabe o que fazer. Curte esse vídeo, compartilha ele com um amigo seu e interaja aqui para eu saber que você gostou. Isso é fundamental para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. No mais, a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Desde já, meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!